Eleições Regionais 2020. A entrevista. Bom, muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos à primeira de uma série de grandes entrevistas que vamos realizar a partir de hoje e ao longo dos próximos 11 dias com todos os candidatos cabeças de lista pelos diversos partidos concorrentes às eleições regionais de 25 de outubro. O nosso primeiro convidado hoje é Nuno Rolo, cabeça de lista do Partido Livre pela Ilha Terceira a estas regionais. O Nuno, que se junta a nós nesta inovação a partir de uma videochamada pela plataforma Zoom, dou as boas tardes. Nuno, muito boa tarde, muito obrigado por ter aceito o convite do Rádio Clube de Angra para também estrear este conjunto de emissões especiais, a dar-nos conta um pouco daquilo que será o projeto político que o Livre defenderá para os eleitores da Ilha Terceira, em particular nestas eleições de final do mês de outubro. Começaria talvez por lhe pedir que sucintamente se pudesse apresentar a todos nós quem é Nuno Rolo, como é que surge nos Açores, como é que surge no Livre e como é que aceita o desafio de encabeçar esta candidatura. Ok, obrigado. Boa tarde a todos, os que nos acompanham. Ora bem, eu, como disse, tenho 39 anos, sou programador informático, pelo menos é o que aparece no meu recibo de vencimento, embora às vezes faça um pouco mais. Encontro-me nos Açores desde 2018, desde o final de 2018. Na altura, a empresa para a qual trabalho criou aí uma empresa no âmbito do projeto Terceira Tech Island e, portanto, eu fui destacado para ir para gerir o pessoal que nós íamos contratar para arrancar com essa operação aí nos Açores. E, portanto, mudou-se de armas e bagagens para cá. Malas e bagagens para cá, família, filhos, mudanças de escolas e essas coisas todas. Sim. Foi assim uma experiência um bocadinho maluca. Foi confesso que estávamos com mais receio e até quem acabou por nos dar o empurrão final foi na realidade a minha filha mais velha, que nós perguntámos-lhe qual era a opinião dela de sair da escola a meio, deixar os amigos que está habituada a mexer e ir para outra escola. E ela muito descontraídamente disse que não havia problema, que as crianças não gostam de brincar sozinhas e, portanto, rapidamente fazia outros amigos. Claro. Pronto, ok. Se a pessoa com quem, ou uma das pessoas com quem nós estávamos mais preocupados com a mudança está a reagir tão bem, vamos experimentar então e vamos fazer essa mudança. Relativamente ao meu aparecimento no Livre, digamos assim, portanto, eu tomei conhecimento do Livre pouco tempo depois de ele ter sido fundado, portanto já lá vão uns aninhos. Achei que se encaixava, portanto eu na altura tinha iniciado o meu processo, a minha filha mais velha na altura era pequenina, e eu comecei a ter um bocadinho aquela noção de eu tenho que começar a informar-me um bocadinho mais das coisas. A gente às vezes andamos um bocadinho a leste daquilo que se passa na política, daquilo que acontece no dia-a-dia nas nossas freguesias, nos nossos concelhos, porque é que as estradas estão tanto tempo com buracos, porque é que não arranjam, será que estas pessoas não passam aqui também, não veem o mesmo buraco que eu? Pronto. E portanto todas essas coisas começaram a fazer um bocadinho de mais comichão com o que já faziam, e eu tenho que começar e entretanto o Livre surge com um conjunto de conceitos muito diferentes daqueles que eu via nos restantes partidos políticos, e em que a ideia era que podíamos precisamente construir e fazer política mesmo sendo cidadãos e a partir de baixo, e não sempre aquela coisa de estar alguém lá em cima no governo a mandar e a ditar regras e nós temos que cumprir e afins. E portanto, como vi essa potencialidade, eu fiz-me membro e desde lá para cá, já vão uns aninhos, como disse, foi logo após a fundação, tenho participado quase sempre em todos os processos eleitorais, sejam eles para as europeias, para as legislativas e agora, por uma questão de mais proximidade, ainda não tinha participado de umas regionais para os Açores, mas desta vez cá estou. Sendo o Livre, como referiu, um partido que é relativamente diferente do espectro partidário habitual e tradicional neste regime democrático de 40 e alguns anos em Portugal, todo o processo, por exemplo, à volta de Joacine Catar Moreira e da sua eleição e dos desentendimentos que houve com os outros dirigentes do partido, fizeram com que as pessoas tivessem perdido a esperança ou tivessem passado a olhar para o Livre como afinal é um partido igual aos outros, ou isso foi apenas um episódio que, enfim, marca um momento um pouco mais triste da história do Livre, mas que já passou definitivamente e que está completamente resolvido?
Ok, pronto. É um tópico também recorrente. Sim, é verdade. Não estando no espectro, mas se calhar. Não estando no espectro, mas sim. Importa, É talvez, uma curiosidade recorrente. Exato. Eu vou-lhe dar um bocadinho a minha opinião pessoal, ok? Aliás, funciona muito assim no livro, não é? Vocês não há propriamente um guião, digamos assim, um programa há pilares, rígido, sim, efetivamente. Temos as vossas pilares opiniões são muito importantes. Exatamente. Basicamente nós temos pilares e depois em torno desses pilares é as opiniões de todos, é a votação de todos, tudo isso é que vai construir depois aquilo que é o resultado final que nós apresentamos num programa eleitoral ou, neste caso concreto para os Açores, um manifesto eleitoral que nós apresentamos. Respondendo então um bocadinho e dando mais na realidade a minha opinião, eu acho que a situação, ponto número 1, está ultrapassada, ok? Portanto, foi uma saída, optámos internamente por abdicar, inclusive, daquilo que era a representação parlamentar que tinha sido ganha em eleições, e, portanto, abdicámos disso, porque a própria Joacine não quis abdicar da sua posição, e, portanto, nós achámos que também não faria sentido continuar com essa situação. Eu acho que isto é um bocadinho de dores de crescimento, por um lado, ok? Portanto, é normal, é um partido muito aberto, nós funcionamos muito com base em primárias abertas e, por exemplo, aqui nos Açores é um exemplo, portanto, todos os candidatos que cá estão, e o motivo pelo qual nós também só concorremos a 2 ilhas, a São Miguel e à terceira, e depois, consequentemente, o Círculo de Compensação. É única e exclusivamente porque nós, quando lançámos o processo de primárias, apenas obtivemos pessoas, ou apenas se voluntariaram pessoas para estes círculos. E, portanto, obviamente, por uma questão de princípio e de lógica, não faria muito sentido eu estar a colocar alguém que é de São Miguel, digo eu, é o livro. Sim, obviamente. Não sou eu que decido nada. Estamos a entender. Sim. Não seria lógico, quer dizer, houve um processo de primárias, as pessoas ofereceram-se para pertencer ou voluntariaram-se para serem candidatos só pela terceira ou por São Miguel, e de repente estaríamos a dizer-lhe, olha, como nós queremos muito ter uma lista pelo Pico, agora vais ser a cabeça de lista pelo Pico em vez de seres número 2 ou número 3 por São Miguel. Portanto, este processo de primárias é efetivamente algo de diferente, porque é completamente aberto. Nós tivemos... Então, e esse é um processo, explico já, agora é importante percebermos isso. Vocês lançaram através de quê? Das redes sociais, da internet? Portanto, procurámos tentar lançar através das redes sociais, exatamente. Um desafio aos açorianos, ou seja, no fundo lançaram um desafio aos açorianos para perceber se algum deles estaria disponível a integrar o projeto livre. Tentámos ainda uma versão ainda mais arrojada e um pouco... para não ser só as redes sociais, porque sabemos que, obviamente, apesar de tudo, ainda há muita gente que não segue ou não acompanha tanto as redes sociais, mas sim, tentámos através das redes sociais lançar isso, portanto teve oficial na página do partido, nas nossas páginas de redes sociais, e fizemos também um envio de um flyer, portanto, através de um infomail, para os vários locais, a tentar apelar um bocadinho mais. Não sei se esses infomails chegaram todos, isso às vezes é algo que são os CTTs pois dos Açores às vezes. Eu não tenho ideia de ter recebido. Sim, pelo feedback que eu tive, e já falei com várias pessoas, na terceira acho que ninguém recebeu. Em São Miguel sei que houve algumas pessoas que o receberam, mas na terceira e noutras ilhas o feedback que tive é que efetivamente não chegou. E a reação das pessoas foi interessante? Bom, já percebemos que apenas em 2 ilhas, basicamente, não é? Sim, para nós o positivo foi na realidade terem aparecido 2 pessoas que não eram membros ou apoiantes do livro. Portanto, apareceu uma pessoa em São Miguel e uma pessoa na terceira que não era. É o Rubén Nunes na terceira, que ficou o número 3 da lista, e é o Sérgio Muniz, que, se não me engano, será o 6 ou 7, se não estou em erro, da lista por São Miguel. Agora não consigo precisar. Mas pronto, são 2 pessoas que efetivamente não eram nem membros nem apoiantes do livro e que se voluntariaram e deram esse passo de coragem, na minha opinião, de se chegar à frente. Porque eu acho que muitas das vezes é isso. Há muitas pessoas que constantemente fazem comentários e colocam coisas nas redes sociais e porque é que fazem isto e porque é que dizem aquilo e não sei o quê, mas quando nós estamos a dar uma oportunidade às pessoas de trazerem a sua opinião para efetivamente
ela poder ser ouvida e fazer parte, as pessoas parecem que nessa altura ganham um bocado de medo e não saiam do sofá e não saem atrás do seu conforto. Que linhas mestras é que o livro tem neste processo de primárias, como vocês designam? Que linhas mestras é que vocês têm para poder convencer qualquer cidadão a manifestar vontade em associar-se e em tornar-se membro do livro também aqui nos Açores? Como é que no fundo cativam cada um de nós? Sim. Isso é sempre. Nós não somos especialistas em marketing, infelizmente. Sim. Somos um partido ainda muito pequeno, não temos essa parte, e acho que muitas das vezes é isso que nos falta, é um bocadinho a capacidade de fazer-nos chegar da maneira que as pessoas percebam realmente qual é que é a nossa intenção. Os pilares do livro são os pilares que somos um partido de esquerda, portanto, ecologista. Somos, se calhar, e eu, aliás, nós muitas das vezes dizemos isto com certeza, eu gosto às vezes de não dar tanta certeza, que é para não ferir muitas suscetibilidades, mas somos o único partido de esquerda realmente verde e ecologista em Portugal, porque se olharmos o partido ecologista aos verdes nunca concorreu sozinho a nada, portanto, concorre sempre em coligação, e o PAN, na realidade, gosta de constantemente afirmar que não é de esquerda, não é de direita, anda ali algures onde calhar. E, portanto, nós somos efetivamente o único partido de esquerda e verde e ecologista. Somos europeístas, portanto, defendemos que a União Europeia é algo fundamental hoje em dia, portanto, não temos a ideia de temos que sair da Europa. De papão, não é? Que é um papão. Exatamente, e que é um bicho-papão. Agora sim, há muita coisa a melhorar na Europa, há muita coisa a melhorar na maneira como nós nos representamos na Europa e como é que fazemos ouvir-nos na Europa, porque para a Europa nós somos um país muito pequenino e dão-nos pouca atenção e, portanto, temos que conseguir um dia mudar isso também, que é algo que nós constantemente também tentamos na altura das eleições para o Parlamento Europeu. Claro, mas basicamente é isto. Deixe-me fazer essa pergunta. Por norma, quando ouvimos, e atrás de si nesta plataforma Zoom há uma imagem clara do livro, já digamos que um cartaz da candidatura do livro a estas regionais 2020 nos Açores. O que eu vejo aí são verdes, enfim, de pasto, a montanha do pico, flores. Aliás, o vosso símbolo, o vosso logotipo é exatamente uma flor. Por norma, as pessoas olham para os partidos ecologistas e para os partidos ambientalistas como apenas tendo preocupações do ponto de vista ambiental. Elas estão cada vez mais prementes, isso não está sequer em causa. Não é? A minha questão é, vocês preocupam-se só com as plantinhas? Deixe-me pôr a coisa nestes termos, numa linguagem muito popular. E peço-lhe que também responda da forma mais, enfim, perceptível possível para a maioria dos eleitores que nos escutam. São apenas preocupados com as plantinhas ou há de facto no livro um conjunto de outras preocupações do ponto de vista social, económico, cultural? Sim, senhor. Então vamos esmiuçar um pouco, vamos entrar um pouco por aí. Sim, senhor. Portanto, obviamente que, e com a questão hoje em dia das alterações climáticas, obviamente que nós, como Partido Verde que nos assumimos e ecologista, obviamente isto tem que ser um grande pilar e tem que ser, e é o que está muito no nosso discurso constante. Mas obviamente que muitas destas alterações e muitas destas coisas vão também ter impacto direto em coisas como a mobilidade das pessoas, em coisas como a economia, e essa é uma das coisas que se calhar nos distinguem, e por isso é que somos um partido e que nos distingue, se calhar, sem estar aqui propriamente a querer mandar farpas, por assim dizer, a algum partido, mas é onde eu acho que nós conseguimos distinguir-nos do PAN, é que efetivamente temos outros tópicos e temos outras preocupações como a saúde, como a educação, como esta questão da participação dos cidadãos e sanar as desigualdades que constantemente nós verificamos. Portanto, sim, temos muito mais preocupações e muito mais... Mas há uma transversalidade em todo esse discurso que é assente no pilar ecologia. Atualmente, ou seja, não conseguem definir, por exemplo, uma política de saúde, uma política de transportes, sem ver a forma como essa política influencia ou não o ecossistema onde nos inserimos. Obviamente, sim. Por exemplo, ao nível da mobilidade, obviamente que nós podemos dizer que uma das ideias que nós temos é criar um plano ou rever um plano de mobilidade,
No nosso manifesto nós falamos essencialmente, ou focamos-nos essencialmente na questão intra-ilha, portanto dentro da própria ilha, portanto não nos esboçámos muito sobre a questão do inter-ilhas, se bem que também é algo que precisa de ser melhorado. Temos muitos açorianos, muitos terceirenses que nunca saíram da terceira, ou às vezes que saíram, se calhar até foi por infelicidades. E portanto, temos que promover um bocadinho mais a movimentação entre ilhas. E não é um contrassenso, permita-me a provocação, não é um contrassenso promover uma mobilidade interna quando ela maioritariamente é feita por avião, apesar de todas as evoluções nos efetivamente, esse foi um dos pontos, ou um dos motivos pelo qual nós, e aqui... acho que não cometo nenhuma indiscrição ao dizê-lo, mas faz um bocadinho parte da minha maneira de ser, da minha transparência normalmente nas coisas. Não consigo muito dizer as coisas como elas não foram, e a realidade foi essa. Portanto, nós tínhamos ali alguma dificuldade em chegarmos à frente com ideias sobre a mobilidade interilhas, quando os únicos meios de transporte que nós temos atualmente, que é o barco e o avião, são poluentes, portanto têm ali impactos ambientais consideráveis, e portanto estar a dizer que iríamos aumentar, ou que gostaríamos de ver aumentada a frequência dos barcos ou dos aviões e etc., obviamente que iria um bocadinho contra essa questão. Agora, lá está. A realidade é que nós também não podemos fugir às necessidades, e se calhar numa fase inicial, se conseguirmos poupar noutros pontos, talvez a gente não consiga. E, portanto, efetivamente, no manifesto nós preocupámos-nos mais em falar na mobilidade intra-ilha, porque conseguíamos dizer claramente que não só devíamos procurar rever horários, rever rotas, rever um conjunto de situações para garantir um melhor serviço à população, como deveríamos de alguma forma tentar que essa frota fosse elétrica, portanto, ou zero poluente e tendencialmente gratuita. Sendo os Açores uma região onde a natureza ainda é muito por explorar, digamos assim, ainda está muito por explorar, onde a natureza ainda é de facto uma imagem de marca até do ponto de vista da promoção turística do destino, a noção genérica ou mais geral da sociedade será de que, afinal, não há aqui problema nenhum do ponto de vista ambiental. Como é que um partido com as preocupações ecológicas como o LIVRE se pode explicar aos açorianos que, afinal, esta natureza toda que nos rodeia, todo este ecossistema verde, aparentemente pouco poluente, que sem grandes desastres do ponto de vista ambiental, nem problemas do ponto de vista ambiental, apesar de especificamente na terceira temos o caso da contaminação de solos e aquíferos em torno da base das Lajes e por causa da presença dos militares americanos, mas como é que genericamente, e de facto há muito esta ideia de que não, nós somos natureza pura, como é que se explica aos açorianos que afinal há problemas ecológicos e ambientais que dia a dia vão nos afetando cada vez mais? Bem, acho que a melhor maneira de tentar explicar é fazer-lhes ver que, apesar de tudo, nós não vivemos numa redoma. Okay? Portanto, nós não estamos fechados, não convém não pensar que somos 9 ilhas, ou falando concretamente na terceira, que somos uma ilha perdida no meio do oceano e que nada cá chega e que nós estamos bem. Não é verdade. Portanto, estas alterações climáticas têm percussões por todo o planeta, e portanto é aqui um bocado o butterfly effect, né? O efeito borboleta, em que acontece qualquer coisa de um lado e mais tarde ou mais cedo vai se propagar e chegar a outro lado. Portanto, e nós estamos a meio dos glaciares, temos logo o problema do aumento do nível do mar, não é? E portanto sim, o degelo vai efetivamente afetar tudo isto. Nós já temos passado, eu passei um bocadinho essa experiência quando foi agora umas tempestades. Tivemos a situação na ilha das Flores, com a questão do porto que ficou destruído. E portanto temos que começar a reparar que estes fenómenos estão a ser cada vez mais frequentes e estão cada vez a chegar a locais onde não era usual ou não era tão recorrente eles aparecerem. E portanto acho que esse é um dos primeiros sinais de alerta. E se os Açores não estão pior, é porque efetivamente tem uma insularidade maior do que aquela que é, por exemplo, a Madeira. Portanto, estamos muito mais afastados do continente e, portanto, consequentemente, fomos deixados em paz, se calhar, um bocadinho mais. Né?
por algum motivo nós vemos constantemente em publicidades e anúncios e coisas das grandes superfícies a dizer promoção válida em todo o Portugal continental exceto Açores. É uma coisa que me irrita solenemente. Portanto, vamos acabar com o exceto Açores. Acho que essa também era um bom slogan. Mas lá está, eu gostava de tentar explicar isto aos açorianos nesta perspectiva. Portanto, não vamos pensar que estamos isolados, isto vai-nos acontecer. É verdade que a nossa natureza ainda está muito intacta, ainda existe muita coisa natural. Se calhar, porque de um modo geral, os açorianos em si têm orgulho naquilo que têm e eles próprios não a estragam, preservam. Mas temos de ter cuidado, porque se andarmos constantemente, por exemplo, a dizer que uma das coisas que nós queremos fazer é fomentar o turismo, temos de ter cuidado com a forma como o fomentamos e como o promovemos, porque efetivamente pode vir a destruir-nos. Então é lícito, por exemplo, é lícito, por exemplo, perguntar ao candidato do LIVRE pela terceira e a um membro do LIVRE que, do ponto de vista, por exemplo, da educação, a vossa preocupação é apenas uma questão de educação ambiental? Ou seja, eu se falar com o dirigente, com o membro do LIVRE sobre educação, vai-me responder apenas de que é preciso, nas aulas de cidadania, eventualmente reforçar os conceitos de preservação do ambiente, de não poluição, de redução dos plásticos, ou há uma visão, por exemplo, no espectro da educação do LIVRE, que também vai à necessidade de melhorar os índices de aproveitamento, de combater o abandono escolar precoce. Obviamente o abandono escolar é uma preocupação. É uma preocupação. Obviamente que sim, cidadania é algo que tem que existir, portanto, diria que sim, mas eu diria que quando se fala em educação, a maior parte das pessoas não está propriamente, ou seja, não é propriamente essa zona, diria eu, que realmente mesmo um dirigente do LIVRE nacional iria se calhar abordar. Diria que sim, iriam falar muito também num tema que é muito querido ao LIVRE, que é a questão das entidades de género e das igualdades sociais, portanto, terminar um pouco com algum racismo, que muitas das vezes, quer queiramos, quer não, há coisas no dia-a-dia de uma escola que podem contribuir para que no caráter das pessoas isso aconteça. Mas devíamos separar aqui ensino de educação, ou seja, educação talvez é aquilo, o conceito se calhar está mal utilizado do ponto de vista político e social. Educação é aquilo que por norma se devia ter em casa, ensino é aquilo que nós vamos obter. Boas maneiras e afins e respeito pelos próximos, próximos, e a educação seria mais do ponto de vista de conhecimentos de matemática, de português e afins, exatamente. Sim, poderia ser efetivamente um separador, um diferenciador. Aliás, muitas das vezes os professores fazem questão de dizer isso, que eles estão lá para ensinar, não estão lá para educar. Exato. Portanto, é um alerta constantemente que os professores fazem quando pensam que... Mas a realidade é que hoje em dia, fruto de muitas das vezes dos horários de trabalho e das dificuldades que temos, as crianças são despejadas desde manhãzinha até o final da tarde, noite, e portanto, na realidade, passam muito mais tempo na escola, assim como nós passamos muito mais tempo no trabalho do que passamos em casa para conseguir conviver e educar os nossos filhos como se calhar gostaríamos. Sendo um partido que tem preocupações nessa área, deixa-me colocar-lhe esta provocação, até porque a conversa está a fluir de uma forma muito interessante e também dá asa que possamos ser talvez um pouco mais irónicos, digamos assim, na forma como colocamos as coisas. O LIVRE, tendo todas essas preocupações, por exemplo, concorda com a taxa que é cobrada de 4 cêntimos no saco de plástico no final do pagamento das compras, quando vamos ao supermercado, mas depois todo o plástico que vai dentro do saco custou 4 cêntimos, não custou taxa absolutamente nenhuma? Faz sentido para o LIVRE isto? Não faz. Portanto, obviamente que uma das preocupações do LIVRE é acabar o máximo possível com o plástico e, portanto, por um lado... Sim, mas desta forma coerciva, digamos assim, impondo taxas e taxinhas e impostos ou pela via da educação e da sensibilização ambiental? Isto bate um bocado naquilo que é, a meu ver, o constante. Vamos usar uma medida que não é, obviamente, a melhor medida, mas parece que é a única medida que muitas das vezes os portugueses percebem para que realmente começarem a reutilizar e a deixarem de utilizar os sacos. Bom, mas isso também coloca-se agora com as beatas, às vezes o chamado... É às vezes o chamado mal menor. Portanto, nós temos que às vezes dar um empurrãozinho para que as coisas aconteçam. Eu por exemplo... Uma das questões constantes que volta e meia acontece é por causa da questão das paridades e etc. também, que se deveria haver ou não vagas cativas e cotas cativas para percentagens certas para certas e determinadas situações. Homens e mulheres, exatamente. Sim, por fora. Pronto.
E tipicamente isto é o meio, é o método mais rápido que se encontra para começar a tentar educar as pessoas e a tentarem que elas olhem para um currículo, seja ele de um homem ou de uma mulher, exatamente da mesma maneira, para aquilo que são as coisas que estão escritas no currículo, que olhem para aquilo que foi o desempenho da pessoa na entrevista ou nos testes, ou o que é que tenha sido. E, portanto, que não olhem só para o fato, é uma mulher, mulheres não dão para este trabalho. Pronto. É um bocado isso, portanto, é um mal menor, ou que para já, durante algum tempo, até a sociedade efetivamente estar mais inclusiva e estar a olhar para as pessoas como pessoas e não como se é homem, se é mulher, se é branco, se é preto, portanto, são as maneiras que se vão encontrando. Se há melhores, talvez possa haver melhores. Sim, é uma questão de nós devemos dar o nosso contributo para resolver essas situações. O tempo nessas coisas, então quando a conversa está agradável, mais depressa passa. Deixe-me colocar-lhe a questão nesses últimos 15 minutos que nos sobram. Vamos talvez então olhar um pouco mais para aquilo que é a sua candidatura pelo círculo eleitoral da Terceira. Obviamente, se concorrem é com o objetivo de poder eleger alguém para o Parlamento açoriano, seja diretamente por Terceira ou São Miguel, seja através do aproveitamento dos votos depois no Círculo Regional de Compensação. Que principais bandeiras é que nós vamos ver o Nuno Rolo defender enquanto cabeça de lista do LIVRE na Ilha Terceira? Bandeiras, enfim, chamou-lhe pilares ao princípio. Que principais, sim, os pilares são os pilares do LIVRE. Ok, portanto, os pilares são os pilares do LIVRE. Agora, as bandeiras da campanha, obviamente, vão passar pela questão da emergência ecológica. Portanto, nós temos efetivamente escrito no nosso manifesto que pretendemos que seja decretado o estado de emergência climática e ecológica para a região dos Açores. Dito assim é quase assustador, até porque nós acabamos de vir da declaração do estado de emergência por causa de uma situação de saúde pública, não é? Mas desmistifica um bocadinho isso. Ok, basicamente qual é que é a ideia? A ideia é fazer com que haja uma preocupação transversal de todos os partidos e do governo e da sociedade açoriana em participar e em começar efetivamente a criar planos e estratégias regionais ou locais, ou de acordo com as realidades de cada ilha, para realmente tentarmos inverter este processo de declínio em que o planeta está. Okay? Portanto, sejam eles, por exemplo, um plano de gestão dos resíduos, por forma a que todo o processo de reciclagem faça que efetivamente haja cada vez menos produção de novos resíduos e seja só reutilização. Portanto, fazemos uma verdadeira economia circular. Por exemplo, esta é uma das coisas que gostaríamos de ver os Açores passarem a ser a primeira região a realmente ter uma economia circular no que diz respeito à gestão de resíduos. Portanto, esta é uma das ideias. A outra passa, obviamente, por rever o plano de transportes, para que comecem a ser não só tendencialmente gratuitos, por uma questão óbvia de equilíbrio, e eu gosto de usar o tendencialmente gratuito, embora no manifesto diga efetivamente gratuito, ok? Eu gosto do tendencialmente porque as coisas não acontecem de um dia para o outro. Exatamente, sim. Exatamente. Mas estamos a falar essencialmente ao nível de transportes públicos de passageiros, certo? Exatamente, sim. Portanto, para que haja cada vez mais uma redução daquilo que é as viaturas próprias de cada um, que muitas das vezes não são... da nossa especificidade e da nossa pequenez, que é tão boa por um lado, mas depois também acabamos de ser muito comodistas, ou seja, nós não conseguimos andar muito a pé, fazemos pequenas voltas, todas elas praticamente de carro. É efetivamente complicado, se calhar se eu quiser ir das Lajes para a Angra, não é propriamente muito fácil ir de transportes públicos, só não é muito direto. E se calhar em termos de horários não é o mais adequado se eu, por exemplo, se calhar estiver a trabalhar por turnos. Pronto, há um conjunto... É uma necessidade e premente, aliás, a revisão de horários e de circuitos até. E também já numa perspectiva de futuro, ou seja, preferencialmente também fazendo uma renovação das frotas e adaptando-as às novas circunstâncias de uso. Exatamente, portanto, eventualmente caminhar para viaturas que sejam elétricas e, portanto, que haja zero emissão de dióxido de carbono e etc. Portanto, zero emissão de resíduos. Para além disso, que outros pilares, que outras bandeiras? Um tópico que tem-se falado muito e embora não esteja e estão hoje têm estado constantemente em luta, portanto, é os técnicos de diagnóstico e terapêutica.
Portanto, têm estado constantemente em luta porque querem ver, e muito bem, as suas carreiras dignificadas e não querem perder direitos que supostamente teriam, quando o problema da revisão e dos atrasos que houve em rever toda a legislação envolvente, etc., não lhes é imputada. Portanto, a culpa desses atrasos não é diretamente dos profissionais e, portanto, alguém tem que assumir isso, e quem tem que assumir isso tem que ser, obviamente, o governo, e tem que rever e tem que rapidamente encontrar uma solução que responda àquilo que estes técnicos têm, portanto, têm constantemente falado. De uma forma um por estes bocadinho dias, mais... quer eles, quer os enfermeiros estão com algumas reivindicações do ponto de vista da valorização todos os da profissionais carreira. de saúde, do modo geral, não só até pelo esforço que têm feito recentemente no que diz respeito à pandemia, que obviamente tem sido um esforço adicional, se calhar aquilo, e completamente imprevisto, portanto, obrigou a alterações muito rápidas e a revisões rápidas, se calhar, de processos em hospitais que não estariam sequer as próprias instalações preparadas para este tipo de coisas. Portanto, há aqui uma necessidade muito grande de valorizar e de garantir que estas pessoas não se sentem valorizadas. É na saúde, e nisso muitas das vezes é também na educação. Os próprios professores também são constantemente alvos disso. Embora, por acaso, no mais recente, os professores açorianos até tiveram um bocadinho mais sorte do que os do continente, mas sim. Outra questão que acho que era altamente importante garantir, e isto parece sempre um chavão, mas é daqueles chavões que tem que ser dito, a saúde é algo que deve ser público, ponto número 1, portanto não acredito que, e a prova é esta, houve uma pandemia, não foram os hospitais privados que socorreram a pandemia. Portanto, a saúde tem que ser pública, e temos que garantir que temos médicos de família para todos, para evitar que haja constantemente problemas nas urgências hospitalares e subcargas dos hospitais, porque tem que haver um acompanhamento de base, de cuidados primários, e portanto médicos de família para todas as pessoas, para todas as famílias, tem que ser algo de palavra de honra e que tem que acontecer. Ainda nesta área da saúde, algo que depois aí já bate aqui um bocadinho com as minhas valências, chamemos-lhe assim, por assim dizer, e aqui também é um ponto um bocado transversal até com a educação, a informatização, portanto, de trazer cada vez mais a saúde e a educação para a época digital. E estou a falar de coisas simples, não como, sei lá, marcação de consultas online. Estou a falar de coisas simples como tratar de processos de transferência entre escolas. Portanto, até parece que eu passei por esta situação, basicamente. Mas é um bocadinho isto. Se calhar garantir que cada vez mais os sistemas estão interligados, para facilitar e para fazer com que mais rapidamente um médico noutro local possa ter acesso ao processo completo daquela pessoa, ou no caso da escola, por exemplo, eu vi bastantes diferenças. Eu sei que os Açores têm autonomia a nível de saúde e de educação, mas eu acho que ter autonomia não significa que tenhamos que ter um sistema totalmente diferente e sermos completamente distintos daquilo que acontece no continente. Sim, por exemplo, no vosso caso sentiram com certeza bastante essas diferenças. Exatamente, por exemplo, uma das coisas que eu senti foi os manuais não serem gratuitos. Por exemplo, foi uma das coisas que eu senti. Como é que uma região que é tão pobre como os Açores, que está estatisticamente indicado que é uma das regiões mais pobres do país, ou sim, com mais empobrecimento, com maior registro e consequentemente também com maior abandono escolar. Como é que é possível que os manuais são gratuitos no continente e não são aí? Portanto, como é que uma medida tão positiva não foi transposta também para aí? Tem-se vindo a dar alguns pequenos passos, mas enfim ainda não são. Sim, exatamente. Não são exatamente, lá está, aqueles que lá fora no continente, enfim, lá fora é a nossa expressão. Sim, exatamente. Para dizer no continente. E portanto, mas sim, são estas coisas. Portanto, eu acho que às vezes há um bocado, por um lado às vezes é bom esta questão da autonomia, dá efetivamente a capacidade de olharmos para a nossa realidade e dizermos, ok, no nosso contexto isto não faz sentido, ou isto faz sentido, ou estas coisas que lá fora não fazem sentido, aqui tem que ser assim porque a realidade é diferente. Mas depois há outras que acho que não fazem sentido, é estar totalmente estanques.
Como é que é possível, portanto, o processo, eu não pude fazer um processo de transferência normal através do sistema de matrículas da escola, eu tive que efetivamente solicitar a documentação em papel, mandar a documentação para a escola, para depois tratarem do processo aí. Portanto, são Parece pormenores. às vezes que nós estamos no mesmo país, não é? Exatamente. Apesar da autonomia... Nem vamos falar da questão das finanças, que essa também foi outra engraçada por causa dos descontos do IRS. Pois, sim. Se bem que aqui nas finanças, é menos qualquer coisa, não é? Não, mas ninguém me sabia responder como é que funcionava, porque na realidade a minha mulher, apesar de ter ido para aí, continuou a descontar como sendo pelo continente, por causa da empresa onde ela estava. E ficou um bocado, ok, como é que eu vou fazer um IRS que tem uma pessoa a descontar por um sítio e outra pessoa a descontar por outro? Portanto, são taxas diferentes, como é que isto funciona? A resposta que me deram do Serviço de Finanças foi algo do género de, pois, se tivessem ido para o estrangeiro eu sabia como é que isso funcionava, agora nos Açores não sei. Isso, não é? Isso. Portanto, isto isso acontece não só nesses dois setores, mas também no da saúde que falávamos atrás, onde muitas vezes há estas... Apesar de melhoramentos que foram conseguidos nos últimos anos, muito à custa mais da sensibilidade dos próprios profissionais de saúde do que propriamente da classe política, mas isso dava-nos para outro da entrevista e já só temos aqui 5 minutinhos. Nuno, deixa-me perguntar-lhe uma coisa, um dos vossos pilares é também a cidadania. Ora, os Açores são a região do país que também tem as maiores taxas de abstenção em atos eleitorais. Como é que, e nós já percebemos como é que vocês funcionam do ponto de vista de captação interna, como é que vocês conseguem agora pedir às pessoas, alertar as pessoas, convencer as pessoas de que têm que participar mais na vida política, na vida pública? Qual é o pilar, enfim, qual é a vossa estratégia, do ponto de vista da cidadania e da participação dos cidadãos? Sendo muito direto, aquilo que nós temos no manifesto, um dos pontos, se calhar, mais diretos para responder a isto, nós temos é a criação de uma Assembleia de Cidadãos que tivesse afeto ao Parlamento ou que fosse constituída uma espécie de segunda Câmara. Uma espécie de segunda Câmara, podemos usar isso como exemplo. Mas basicamente, e tentando aqui imaginar um cenário relativamente rápido, seria algo do género. Imaginem um cenário em que há uma proposta qualquer, sei lá, relativa aí a uma intervenção no porto da Praia da Vitória, ou no aeroporto, ou no porto de Angra, no cais de Angra, o que fosse. Há uma mega proposta, um mega projeto que alguém pretende fazer e acontecer. Por exemplo, temos a discussão já antiga do cais de cruzeiros da Terceira. Exatamente. Pronto. Vamos imaginar. Continuamos se é para cruzeiros grandes, se é isso. para cruzeiros pequenos, como é que é, qual é o investimento, quais os impactos ambientais, essas coisas todas. Todos estes estudos deveriam ser feitos, mas na realidade deveríamos tentar fazer com que grande parte desta decisão não recaísse em cima, exclusivamente em cima dos deputados que estão no Parlamento, mas que fosse constituída uma Assembleia de cidadãos, neste caso até poderiam ser exclusivamente da Ilha Terceira, porque eram os diretos interessados, que, mediante todos os factos e todas as coisas recolhidas, pudessem emitir um parecer e uma decisão daquilo que seria a ideia dos cidadãos da Ilha Terceira relativamente a esse projeto. Isto é um reconhecimento de que os parceiros sociais não estão a fazer bem o seu trabalho? Supostamente isto é um reconhecimento os políticos eleitos representam o povo que os elegeu. Os parceiros sociais representam os interesses corporativos de cada uma das classes profissionais que o povo que elegeu os políticos faz parte. Portanto, isso é tudo um bocado de pescadinha de rabo da boca. Quer dizer o quê? Ou seja, que os políticos não fazem bem o seu trabalho, que os parceiros sociais não estão bem a representar os seus interesses, ainda temos que criar aqui um terceiro nível de auscultação. Não é burocratizar o sistema, Nuno? Poderá ser burocratizar, obviamente que... E vai daí, talvez não, porque o que não falta também é processos políticos que demoram anos a acontecer. Sim, é certo? Aliás, portanto, esse do Cais de Cruzeiros rola desde 2008, pelo menos. Portanto, se calhar se já tivesse sido auscultada a população, se calhar já tinha havido uma decisão mais consensual sobre qual o caminho a tomar e a fazer. Porque se olharmos um bocadinho para a realidade, e sem estar aqui a querer, obviamente, dizer que não estão a fazer bem o trabalho, a realidade é só uma. E olhando só para o fator Parlamento, são 57 deputados, certo? Sim. Se não estou em erro. Sim. Apenas 10 são eleitos pela Terceira. Exatamente. Portanto, os outros 47 não são tidos nem achados. Além disso, destes 10, parte deles são afetos à cor política que está no governo. Sim, maioritariamente certo. No caso. Sim. E normalmente maioritariamente. Sim. E portanto o que é que vai acontecer? Obviamente,
por inerência, vão estar do lado que é a posição do governo. Não vão estar efetivamente do lado. E isso é algo que também deveria ser muitas das vezes revisto, que é a questão da disciplina de voto, que obriga os deputados não a defenderem os interesses de quem os elegeu, mas sim os interesses do partido. Okay? Com certeza. Nuno, vamos ter a oportunidade... Basicamente é assim. Vamos ter a oportunidade de nos encontrarmos ainda ao longo das próximas semanas em espaços de debate com outras forças partidárias aqui nos estúdios do Rádio Clube de Angra. Já dizer, para esclarecer, talvez possa não ter sido completamente claro de princípio, que o Nuno está a participar hoje nesta primeira entrevista através de uma videoconferência com o Rádio Clube de Angra, porque por razões profissionais foi exatamente, não está na ilha neste momento, mas que vive cá e que estará cá a fazer toda a campanha, que participará nos próximos debates connosco aqui presencialmente nos estúdios. Deixe-me, neste minuto e pouco que nos falta, pedir-lhe que me convença a mim e a todos aqueles que neste momento ouvem o Rádio Clube de Angra que é de facto uma mais-valia poder votar em si no dia 25 de outubro. Ok, eu se calhar começava por, em vez de apelar a votar em mim mesmo, o meu primeiro apelo é a que votem. Na realidade, esse será o meu primeiro apelo. Se queremos ver um Parlamento realmente representativo das diferenças e das questões que existem, portanto, de todas as ideologias que existem na Ilha Terceira e nos Açores de um modo geral, as pessoas têm que sair do seu conforto e têm que, no dia 25 de outubro, irem votar naqueles que acham que melhor os podem representar. Relativamente ao voto no LIVRE, o voto no LIVRE é um voto que vai ter uma preocupação ambiental e nós sabemos hoje em dia que muitas pessoas já estão a ficar cada vez mais alertas para esta questão ambiental e vai ser obviamente um voto que pretende dar a voz aos cidadãos. Portanto, esta medida da Assembleia de Cidadãos pode parecer uma coisa muito complexa, pode parecer que vai ser uma carga de trabalho até para os próprios cidadãos, mas é a melhor maneira de nós conseguirmos dar voz às pessoas e garantir que as pessoas são envolvidas na política, porque vão passar a ter um conhecimento antes das coisas acontecerem de como é que elas realmente se processaram, como é que elas são tratadas, como é que elas são trabalhadas. Portanto, quanto mais próximo nós conseguirmos puxar o cidadão, melhor vai ser o sistema político. Os políticos devem servir os cidadãos que os elegem, não devem servir-se deles, devem servi-los, não devem servir-se deles. Portanto, basicamente é isso, e o LIVRE vai procurar sempre servir os cidadãos e representá-los o melhor que pode e sabe e auscultá-los sempre antes de tomar decisões. Com certeza. Nuno Rolo, muito obrigado pela disponibilidade. Como disse atrás, voltaremos a encontrar-nos então em próximas oportunidades. Foi a primeira grande entrevista a um cabeça de lista pela Ilha Terceira, às eleições regionais de 25 de outubro. A partir deste momento, esta entrevista está também disponível na nossa página na internet, em www.rcangra.pt, em formato áudio. Será repetida esta sexta-feira, às 9 da manhã, na emissão do Rádio Clube de Angra e disponibilizada muito brevemente também em formato vídeo nas demais plataformas digitais da Voz da Terceira. Foi um prazer estar consigo. Marcamos encontros para amanhã com o cabeça de lista da Iniciativa Liberal, José Luís Parreira. Boa tarde. Eleições Regionais 2020. A entrevista.